Podcast Aula Extra no ar, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Rafael Petracioli, seu anfitrião, aquele que nunca falta. E antes de a gente poder começar efetivamente, faça a sua parte. Vá lá fazer inscrição, apertar sininho. O último episódio eu nem falei, não foi, Mica? É isso aí? Não falou. Vocês têm que me lembrar, bicho. Senão, viu? Faz a inscrição. Você perdeu aperta curte, a nuance blogueiragem. Curte e inscreve. Tem um monte de coisa pra você fazer, você faz aí que você sabe mais do que eu. E aí você volta pra cá pra gente poder bater papo, porque hoje vai ser demais. E eu queria dar boa tarde pra minha querida amiga Ivilira. Muita saudade de você, Ivi. Eu nem me lembro a última vez que eu te vi. Semana passada. Muito obrigada, Mica, você tá do lado de quem, bicho? Bom, eu vou dar boa tarde, bom dia, boa noite, mas também a falar para todos vocês que vai ser a única vez que eu vou falar no episódio de hoje, porque a gente vai assistir uma verdadeira aula. Então, eu vim pronta para ficar atenta e de ouvidos em pés para captar toda a informação que vai ter nesse ambiente. Então, boa tarde, pronto, acabou-se minha participação. Não, depois de uma dessa daí, eu vou deixar até que ela faça a introdução do nosso convidado. Não, eu vou por te favor. dizer uma coisa, né? Constitucionalista, conhecedor de história, de uma lógica jurídica, e vocês vão só confirmar tudo que eu falei e ver que eu não estou exagerando em nada. Obrigada por ter vindo de novo, Giovanni. Eu que agradeço o convite, né? Fiquei triste, Ivi, que a gente começou esse bate-papo na rádio, e você não pôde, né? Por causa da cirurgia de meu pai, que o RH acha que era caô, mas não foi, não. Era uma cirurgia mesmo. Eu vou defender o RH, que sou eu também. Eu sou RH, eu sou tudo essa porra, não, amigo. Defender o RH, porra, bota os atestados Pokémon o tempo todo, falta como uma zorra, né? Um dia que é um negócio sério, a pessoa não vai acreditar, vai? Eu fico assim, lisonjeado, não sei nem como responder, né? Esse afago na alma, né? Logo de início aqui. É verdadeiro. Né? E agradecido pela bondade, né? E eu digo, mas essas palavras já estão dentro daquela categoria. É amigo é assim, a gente trata bem, né? Tá sei o que explicado. Você quer dizer, mas não é o caso, não. Inclusive, eu já queria deixar vocês todos vacinados. A gente está falando hoje sobre 200 anos do constitucionalismo brasileiro. Vocês sabem que a gente está fazendo esse aniversário esse mês. E esse podcast de hoje é a continuação do programa da rádio que a gente fez no dia, deixa eu conferir aqui, no dia... 25 de fevereiro? 26 de fevereiro, segunda-feira. Você pode até deixar o link do programa à noite. Depois. Vou botar, vou colocar aqui no comentário, que aí vocês acessam lá para ver. De modo que a gente hoje vai dar uma relembrada rápida no que a gente falou na segunda-feira, dia 26 lá, e vamos pegar o ponto para frente para poder continuar o tema, porque lá foi 1 hora, a rádio sempre é 1 hora de duração, aqui a gente não tem essa limitação. Aí juntando os dois, acho que a gente consegue falar o que a gente gostaria de falar. A gente estava lá no início da República, no último programa, então a gente... Normal seria que a gente passasse agora para falar um pouco da Constituição de 34, que também, dentro desse apanhado que eu quero que você faça do passado, a gente fale, obviamente, existe, da de 34 para de 91 já teve algumas rusgas, sim, algumas mudanças mais radicais, sim, né? Sim. Vamos começar por aí, então. Sim. Você me presta o caderninho, porque eu esqueci de trazer papel para cá para anotar, e eu quero anotar, que eu não vou perder essa informação. Uma coisa que eu acho que eu não falei lá no programa ao vivo foi que a Constituição de 1891 ela tem uma coisa interessante, porque ela representa um pacto, né, entre a elite rural brasileira, né, e o surgimento, né, de uma nova elite urbana. Sim. Então, ela representa um pouco esse pacto no republicanismo. É claro que ela, ainda no momento da chamada Primeira República, ela vai ser direcionada para a proteção dessa elite rural. E aí, é até desnecessário falar isso. Acho que é uma das coisas que você fala de história, assim, e que não tem nenhum aluno que fica surpreso que ali foi instituída a política do café com leite. Verdade. Ninguém tem dúvida do que seja isso, né? Em que pese, outro dia me perguntaram, mas café com leite como? Eu disse, café São Paulo, leite Minas. Aí eu tive que parar, eu falei, só vou parar para fazer um rápido apanhado aqui. A pessoa estava meio na dúvida, mas enfim, não é comum. O pessoal entende bem isso, né? Então, ali foi um pacto da elite rural brasileira. Eu digo para vocês que 51% do eleitorado nacional, pelo menos, estava concentrado em 3 estados, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Lembremos, voto censitário, né? E
com isso, eles conseguiam dominar o cenário político e fizeram aquela alternância de poder. Mas já há ali um pacto, né, com uma elite urbana que começa a desenvolver outras atividades e que começa a encontrar um espaço, né, e num pacto com essa elite rural estabelece, né, uma convivência. Nisso, eu costumo dizer o seguinte, o Brasil, foi uma coisa que a gente falou lá também, Ive, quando ele adota a primeira Constituição de 1824, é o modelo de Cádiz, é o modelo francês. Tá? São os modelos que vão influenciar o Brasil com uma forte tendência das ideias absolutistas ou monárquicas, mas veja, diferente da Inglaterra, onde você tem uma monarquia constitucional que vai ser sedimentada com a chamada Revolução Inglesa, aqui não. Você tem, pelo contrário, o poder moderador, uma monarquia que, por mais que dita constitucional, era uma monarquia absolutista na prática, né, com amplos poderes na mão do imperador. E isso desagradou essa elite rural que briga para que a monarquia caia num golpe republicano com a participação dos militares. Por que os militares participam ali? Veja, os militares, no início da nossa história, eles eram de origem aristocrática. Né? Os oficiais eram aristocráticos, né? Da aristocracia. Então, com o tempo, foi se formando, né, um novo corpo de oficiais de carreira, com dogmatismo ligados ao positivismo, né, à ordem e progresso, né, e dentro dessa perspectiva, esse militarismo, que não era aristocrático, não tinha espaço no poder. Então os militares, eles tinham interesse no golpe, por quê? Porque fazia parte do pacto do golpe um espaço político aberto para eles no poder, que eles não tinham. Né? Então, eles já almejavam não ser apenas o braço armado do Estado, mas ter um papel político dentro desse Estado, assumir uma posição política. Então, veja que são muitos pactos na construção do golpe republicano, participação do Exército, participação desses grupos aristocráticos regionais, que vão fincar o poder, mas vão estabelecer um constitucionalismo altamente regionalista, pouquíssimo focado no fortalecimento de um poder central, copiado, como isso também já tínhamos dito, mas é sempre interessante falar, né? Copiado agora do modelo norte-americano, com um papel importante, uma grande participação de Rui Barbosa nesse processo de assimilação constitucional à instituição dos Estados Unidos do Brasil. Sim. Né? Estados Unidos do Brasil. Veja, aí diz, agora é um país republicano, presidencialista, federalista. E os caras aqui perguntavam assim, e o que é isso? Isso eu queria que você se detesse um pouco mais aí, professor, porque é muito claro que a escolha do federalismo ela era antinatural em relação ao que existia de fato no Brasil, né? Se você colocasse qual era o caminho natural, era se escolher um Estado federativo? Não, né? Veja, talvez sim, vou dizer por quê. Porque a ideia era quebrar com o modelo centralizador, que era o monárquico. Sim, é verdade. Né? O monárquico do Estado unitário. Então, para contrapor o federalismo, ele favoreceria no sentido de uma federação fraca, com amplos poderes, e veja, mas mal copiado. É diferente a forma como se estabelece a sinergia entre a união de estados que se fez nos Estados Unidos para a formação dos Estados Unidos da América, né? E o papel do poder central. Aqui não. Aqui nós sabemos que é muito diferente, entendeu? Então, a autonomia. Mas essa autonomia era tão somente a autonomia de cada um manda no seu terreno, cada um manda no seu quadrado. Cada um no seu estado faz o que quer e o que não quer. Veja, a justiça eleitoral era descentralizada. Então, não existia controle nenhum disso. Nenhum. Para eles, pouco interessava isso e cada um fazia o que bem entendia dentro dos seus estados. Porque com a trinca Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas, eles controlavam o poder nacional, que dava a eles uma série de vantagens. Quando eu ouço alguém falar assim, o desenvolvimento de São Paulo, de Minas, minha gente, os caras historicamente tomaram o país para eles. Para eles. Todo o investimento era para eles.
as demais elites oligárquicas regionais que se virassem. Era tudo concentrado ali naquele eixo, né? No investimento naquele eixo. Então, não dá para você querer falar sem, historicamente, recompor. Então, quando eu ouço alguém lá de São Paulo, São Paulo desenvolveu. Desenvolveu como? Espoliando o restante do país, num crescimento completamente desequilibrado, desorganizado. Essa é a questão, Rafa. A Federação Brasileira, na sua origem, ela é desorganizada. Sabe? Esse regionalismo, ele cria um estado de dimensão continental, né? Com pouco recurso de tecnologia de deslocamento, em que cada um se vira e o eixo onde você centrou ali, Rio, São Paulo, Rio capital, São Paulo, Minas, mais um pouquinho para baixo, Rio Grande do Sul, os caras monopolizaram tudo, fizeram com que crescesse o país ali e o restante do país ficasse alijado. Entre eles até uma distância física menor. Muito menor, entendeu? Então você não tinha como pensar num constitucionalismo que funcionasse. É como o Marcelo Neves, grande professor da UNB, Marcelo Neves diz, uma Constituição nominal. Ela diz ser uma Constituição, mas ela não produziu efeitos. O que produzia efeito eram as decisões regionais, né? E veja, esse é um dos motes que fez com que eles instituíssem esse constitucionalismo, o aumento desses poderes regionais em detrimento da concentração de poder do imperador, e é o mesmo mote que vai fazer com que essa Primeira República caia. Porque justamente o golpe que se dá contra essa Primeira República tem como um dos motes justamente o quê? Necessidade de centralização, né? E aí aproveitam o episódio do forçar a barra de Washington Luiz, né? Na escolha de um candidato paulista, quando deveria ser a vez de um mineiro. Você tem a cisão do grupo, né? Com a cisão do grupo, o candidato dele ganha, né? Mas o candidato derrotado passa a ser apoiado, né? No movimento golpista, que de novo tem a participação do Exército, para derrubar o poder instituído e para começar ali a história do nosso segundo período republicano, que vai ser, digamos assim, definitivamente coroado com o Estado Novo. Entre este episódio do golpe, né, ali na década de 30, e a instituição do Estado Novo, o que nós temos? Uma Constituição completamente perdida no tempo e no espaço. Completamente perdida no tempo e no espaço. E o governo central atuando com base em autolegislação, sem se preocupar muito com o que estava escrito na Constituição, né? Perfeito. Veja, com um detalhe. Entrega uma Constituição avançada. Uma Constituição inspirada no modelo de Weimar. Constituição social. Ou seja, repare que da tese originária das duas primeiras constituições do liberalismo, é a primeira vez que se fala na social-democracia. Sim. Mas que democracia? Não é? O social ali, ele tinha um papel também simbólico de dizer ao povo o seguinte, olha, nós estamos tomando poder, mas não é para celebrar as antigas oligarquias, é para estabelecer um novo pacto voltado para o social, mas que nunca teve nenhum tipo de intenção desse investimento para o desenvolvimento do social, que nunca teve nenhuma preocupação com a democracia, pelo contrário. Sabemos que ali o que já estava sendo preparado, era definitivamente a instituição de um regime de exceção, um regime ditatorial, um regime, né, que daria amplos poderes a Getúlio Vargas. Então essa Constituição de 34, ela tem debates interessantes, ela institui muita coisa importante, ela institui a ideia de uma democracia, ela institui direitos sociais. Sim. Ela traz uma lógica, né, de uma maior participação, digamos assim, da sociedade, porque, veja, sob a égide dessa Constituição, Ive, é que vem a inserção das mulheres como eleitoras no Brasil, que é conquistado em 32 e consagrado na Constituição de 34, consolidado na Constituição de 34. Né? Então, repare que democracia universalizada. Agora, veja, como falar em democracia universalizada, mesmo com a inclusão da mulher, se a maioria dos brasileiros não poderia votar porque eram analfabetos? Entendeu?
vamos falar de democracia, de participação universal. Não dá. Né? Era fantasioso. Totalmente, sabe? Mas soava bem como discurso, né? Muito bem. É o que eu disse, ela tem uma função simbólica de apaziguar, dizer que novos rumos vêm. E repare o seguinte, que Getúlio, desde o primeiro momento, ele tem um problema sério com a classe política. Então, todo mundo sabe que Getúlio foi buscar, no apoio popular, a sua boa base de sustentação política. Sim. Então, Getúlio, com essa sinalização de direitos sociais, direitos trabalhistas, ele, né, faz com que haja uma movimentação de apoio popular em função do nome dele. Cacifa ele para que ele dê o golpe posteriormente. Mas ele, o próprio Getúlio, começa a mexer em alguns vesperos. Né? Começa a mexer em alguns vesperos. Quando ele, por exemplo, começa a invocar uma proteção, por exemplo, do petróleo. Né? E a criação futura da Petrobras. Por quê? Porque isso despertava interesse dos Estados Unidos, né? Principalmente dos Estados Unidos, e, obviamente, que ali ele gera uma certa animosidade. Né? Mas é um período muito difícil, porque, veja, que é um período entre guerras. Um período em que, veja, muitos falam Getúlio, né, é fascista, né, compara o fascismo de Mussolini, mas veja que na hora H ele vem com os aliados, não fica, né, com o nazifascismo. Então, mas ao mesmo tempo tem aquele trágico episódio, né, da extradição de Olga. Então, é uma figura controversa. Isso que eu ia falar, Getúlio, acho que a palavra principal para ele é controverso. Ele é extremamente controverso. Complexo. Mas eu acho que ele usava essa controvérsia como parte de uma habilidade política que também era inata nele, né? Com certeza. Era um jogo de atendimento de interesses em que, no final das contas, o fim era ele permanecer onde ele estava. Então, se ele precisava, em determinado momento, ser fascista, bacana. Se depois precisava não ser, tá bacana também, desde que ele permanecesse na cadeira dele ali e ninguém tirasse ele. Né? Eu digo sempre, quando alguém vira para mim e fala assim, Getúlio, o ditador, disse, lê aqueles volumes da biografia de Getúlio, você ali, no mínimo, vai ter uma ideia de como se tratou de um dos personagens mais complexos do ponto de vista da nossa história política. É uma coisa assim... Ele, de fato, ele jogou em muitos campos ao mesmo tempo. Né? Muitos campos ao mesmo tempo. Mas o que ficou como história de Getúlio é o Getúlio ditador. Né? É porque também é como você falou, a palavra ditador resume muito algo que é muito mais do que aquilo ali. Pois é. Mas não foi à toa. Aí, veja, Getúlio, com o fluxo da Constituição de 34 já, né, em vigência. E aí eu só voltar um pouquinho para dizer o seguinte, uma outra criação importante dele foi uma justiça eleitoral centralizada. Repare, para quem quer ser um ditador, controlar a justiça eleitoral de forma centralizada é primordial. Né? Sim, então ele acaba com o poder regional também centralizando e controlando as eleições. O federalismo altamente centralizado. Então, se o governador não cumprisse o que estava prescrito, intervenção. Afasta o governador. Então, em tudo e por tudo, em todos os sentidos, a ideia, por mais que você tivesse lampejos democráticos na Constituição, direitos sociais, a ideia já era uma transição para um regime ditatorial. Agora, ele precisava de uma Constituição ditatorial. Aí ele convida, né, um mineiro chamado Francisco Campos, né, para fazer a Constituição de 37. Ele encomenda essa Constituição de 37. Francisco Campos é uma figura que eu acho que eu cheguei a falar no programa do rádio. É uma figura... vou evitar adjetivá-lo. Né? não vai dar. Eu não vou conseguir adjetivar. Vai resumir, né? Não vai dar. Mas Francisco Campos é o seguinte. Eu acho que se alguém dissesse assim, tem um mínimo de ditadura ali, ele estava presente. Porque, veja, olha o legado do cara em termos de documentos jurídicos. Ele redigiu a Constituição Ditatorial de 37 e o Ato Institucional número 1. Só. Porra. Só isso. Especialista. Total. Especialista. Rapaz,
O que é que você quer ser na vida? Ele foi deputado. Defensor da ditadura. Ele era da área jurídica, foi deputado estadual por Minas. E depois foi deputado estadual em Minas, depois deputado federal por Minas. Né? Acho que é o momento até que Getúlio conhece mais. Um discurso de homenagem aos conselheiros lá na Câmara, ele vira e diz o seguinte: um governo nada mais é do que a extensão do seu governante. Ele já deu o cartão de visita dele aí. O governo é o governante. Sensacional. É o ditador. Né? Acho que Getúlio já olhou ali e falou assim: bom menino, né? Chama esse garoto para cá. Esse rapaz. Esse garoto para cá. Ele porque se você não chamasse para perto, era um risco para Getúlio, né? Faz a Constituição de 37. A Constituição de 37 ela é muito interessante. Você lê o texto da Constituição de 37, a dita Constituição polaca, né? Se inspira no regime fascista polonês. Mas essa Constituição, ela tem algumas coisas muito interessantes. A normatização dela, por incrível que pareça, traz elementos democráticos. Traz direitos fundamentais. O problema dessa Constituição não é a parte dogmática dela. É o final. As disposições transitórias. Porque nas disposições transitórias tem o seguinte: a Câmara está dissolvida, o Senado está dissolvido. Praticamente está dito que o presidente tinha o direito de afastar os governadores que fossem opositores. Né? Trazia uma série de institutos, o decreto-lei como instrumento para que o presidente legislasse. Né? Mas tudo isso só poderia ser utilizado até a realização do que a Constituição diz, um plebiscito. Aqui eu quero fazer um parêntese. Há um erro. Né? Porque não é um plebiscito, é um referendo. Claro. Né? Posterior, né? Inclusive, muitos criticaram a tecnia de Francisco Campos de não colocar referendo. Ele falou um plebiscito. Não é plebiscito, é um referendo. Enquanto não for realizado o referendo, o presidente pode deixar a Câmara fechada, o Senado fechado, tá entendendo? Acabar com os partidos políticos, governar por decreto-lei. E pronto, foi isso. Getúlio nunca convocou o referendo e acabou. Com a parte final, ele governou. Nessa Constituição diz o seguinte: se o Congresso Nacional entender que a decisão do Supremo Tribunal Federal é contrária ao interesse público, poderia ele revogar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Como o Congresso está fechado, passa para o presidente. Ou seja, ele, de fato, domou tudo. Retirou direitos fundamentais, suprimiu em nome do estado de exceção. Né? Então, a grande questão não era a normatização dogmática dessa Constituição, mas as disposições finais e transitórias da Constituição, que instituía ali os instrumentos que Getúlio utilizou para impor a ditadura. Porque muitos pensam que a Constituição ela é ditatorial de ponta a ponta, e ela não é. Nem precisava ser, porque o importante estava nesse final. Mas aí, olha, por que eu evitei adjetivar Francisco Campos? Olha você. Chamaram, então, jornal chama Francisco Campos para uma entrevista e pergunta como ele se sente tendo colaborado redigindo uma Constituição ditatorial. Ele disse: não, Constituição ditatorial? Não. A Constituição é democrática. A Constituição é boa. Eu quero que você me diga o que é ruim na Constituição. Getúlio que é o ditador. A Constituição não é ruim, não. Getúlio, então, né, responde a ele. Né? Aí foram Getúlio, Francisco Campos, que ele não tem nada a ver com isso, não, que a culpa é toda sua. Ele disse: tudo bem, né? Agora, eu queria entender o seguinte: e a parte final, quem redigiu? A parte final que não foi redigida por ele? A parte final não dava poderes para eu fazer o que eu estou fazendo? Agora, faço em nome do estado de exceção. Aí eu volto. O preâmbulo dessa Constituição. O preâmbulo dessa Constituição é mais um daqueles... Rapaz, é roteiro. Roteiro. Vocês peguem, Rafa e Ive, depois, de curiosidade, peguem e leiam o início do preâmbulo da Constituição de 37 e o ato institucional número 1. E vocês, se não tivessem a informação, vocês vão dizer: pô, parece muito. Mas não parece muito aleatoriamente, né? Parece muito porque foi o mesmo camarada que redigiu. E ele, naquele momento, o que ele diz? O risco que o país corre, a necessidade de emergência, de tomar medidas. Aí vem o segundo parágrafo do preâmbulo da Constituição de 37. A ameaça comunista. Apareceu.
Como as coisas se repetem, né, bicho? Inimigo da nossa sociedade desde 1937, esse diabo desses comunistas. Eu tenho medo deles, medo. Vamos ser invadidos. Cara, olha... Como é ter? Eu dei uma aula, né, de Direitos Fundamentais semestre passado, na UFBA, primeiro dia de aula. E aí, por coincidência, eu não sabia qual era a sala que eu ia dar aula. Por coincidência mesmo, eu estava com a camisa vermelha e fui dar aula. E me colocaram na sala com um fundo vermelho. Com metade da minha aula, eu falando sobre a necessidade progressista de proteção dos direitos fundamentais, de proteção das minorias, eu vi um que levantou, botou a mochila e disse assim, eu vou embora, eu não vou ficar aqui com esse comunista, né? Então é isso, cara, sabe? Nós, comunistas, eu só reivindico, toda vez eu falo, eu quero que mandem, pelo menos para o Guinness Book, para dizer, o cara é empresário, o cara é advogado profissional liberal e comunista. Porque eu quero ser o primeiro empresário comunista. Eu não conheço um empresário comunista. Só se você fosse mais controverso que o Getúlio. Não tem como. Eu acho. Não dá. Né? Não, rapaz, é impressionante. A grande questão é, o inimigo no Brasil é o comunista. As pessoas não sabem o que é isso, sabe? E eu vejo isso, Rafa, em sala de aula, sabe? Quando eu discuto em ciência política o conceito de comunismo, eu percebo que eles não sabem o que é comunismo. Eu vou dizer aqui um erro comum. Quer ver um erro comum? Os alunos, eles perguntam, mas como Marx propõe o fim do Estado, não é o comunismo igual ao anarquismo? Eles não conseguem entender, porque eles não têm uma base conceitual de que Marx não se opõe a uma organização. Ele não é contra a existência de uma instituição de organização da vida societal. Ele é contra o que ele convencionou chamar de Estado, que está classificado como a ideia do Estado liberal capitalista burguês. Ele se opõe a isso, então ele é a favor do fim do Estado liberal capitalista burguês. Só que, para não haver confusão, conceitualmente, ele propõe um novo Estado. Os meus alunos, quando eu falo isso, ficam chocados. E, obviamente, olham para mim e dizem, comunista, claro. Né? Porque ele está defendendo isso, ele é comunista. É óbvio que ele é comunista. É um problema sério. Naquela época, era o comunismo. Eu digo sempre, o nosso comunismo é tão sensacional que uma das maiores fortunas do Rio Grande do Sul, um grande pecuarista, foi chamado de comunista, João Goulart. Imagine, né, velho? É uma loucura. Mas é aquela velha história da criação do inimigo comum para você se justificar, né? Para você conseguir manobrar uma massa ou justificar algumas atrocidades, você poder se perpetuar no tempo. Não se renovam, né? Não se renovam como não se renovou para 64, o inimigo comum é o mesmo. Então, você, né? Entre 1919 e 1920 e poucos, nós temos ali 3 obras cruciais para entender isso. O Futuro de uma Ilusão, O Mal-Estar da Civilização ou da Cultura, depende da editora, cada uma traduz de uma forma, e a Psicologia das Massas e a Análise do Eu, segundo Freud. Muito antes, veja, de tudo isso ocorrer. E você vai ver que nos 3 ele discute o papel da religião, etc. e tal. Principalmente na Psicologia das Massas e a Análise do Eu, essa ideia de você ter que obrigatoriamente ter um inimigo comum. Porque isso movimenta a massa. Isso faz com que a massa adira, né, àquele projeto, seja o que for. E se você der a ela um mínimo de credibilidade do que você está dizendo, ela embarca. E ela aí vira uma turba descontrolada. Dependendo da força desse inimigo comum, ela abre mão de uma série de outras... abre mão de uma série de direitos, de benesses, abre mão de coisas da sua vida em nome dessa luta, né, contra esse inimigo comum. Desde que, quanto mais forte ele seja, pior, mais é a abnegação daqueles que vão se juntar, né? É bom a gente deixar claro aqui, Ive e Rafa, que nós não estamos reprisando a atualidade. A entrevista de 9 de janeiro do ano passado. Isso. Nós não estamos, tá certo? Só para deixar isso claro. Nós foi não estamos. 9 ou foi antes? Foi no dia seguinte. Foi no dia seguinte? Foi. Não, veja, a gravação... Não, aqui a gente gravou um podcast falando sobre o que poderia acontecer. Isso. Foi uma série de assuntos. E parece que você estava... E aí eu lembro que eu acabei dizendo, olha, mas a gente vai precisar conversar no futuro. E aí o futuro foi o seguinte, no dia 9 eu voltei, mas foi ao vivo. Exatamente. Sim, para falar sobre o 8. Vocês falam, pô, já ouvimos falar um monte de coisa no final do ano passado. Acabou de acontecer agora. E a gente não ficava sem, a gente ficava incrédulo, porque Giovanni veio,
E a visão de Giovanni era muito otimista, muito mais otimista do que efetivamente... É verdade, era mesmo. Era mesmo. Agora, hoje eu tenho uma convicção, eu posso dizer uma coisa para vocês aqui, que é uma coisa que eu disse, ou foi aqui, ou foi lá, ou foi aqui e lá, que eu tenho uma plena convicção. Se alguém de lá de fora tivesse mandado um bilhete dizendo vá que a gente banca, tinha ido. Eu continuo dizendo que faltou apoio internacional. Eu também acho. Faltou apoio internacional. Muito difícil sem apoio internacional, de fato. Muito. Você falou aqui. Falei. Eu acho que falei aqui e falei depois do 9 de janeiro. Faltou apoio internacional. A gente perguntou se você tinha medo que algo acontecesse, porque o podcast foi antes da posse. E aí a gente perguntou isso. Foi isso. Foi. E a gente falou, você acha que vai ter medo de acontecer? E aí você acha que vai faltar apoio internacional, político internacional? A gente gravou o podcast na sexta, o segundo turno foi no domingo. Isso. Exatamente. E aí depois gravamos, já em 9 de janeiro a gente já gravou falando sobre o episódio dia 8. Mas veja, o que aconteceu agora, e eu falei, né, propositalmente, você volta e você vai ver de novo ali atrás o inimigo comum e você vai ver de novo em 1964. Exatamente. Né? Aí acho que eu cheguei a brincar, não sei se foi lá no podcast ou se foi em sala de aula, mas eu sempre digo isso. Gênio era Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Mas essa gênio era ele. Essa questão da que a história sempre se repete, ela é claramente verdadeira, porque existem pessoas que estudam a história. Sim. Então o cara que estuda o que aconteceu no passado, se ele tiver a mínima inteligência de fazer coisas parecidas, ele vai aplicar o passado no presente e por isso a coisa vira Mas eu acho que a gente está passando... Parece que é fácil, né? A gente olhando os 3 eventos, não é possível. O grande problema é que quando a gente ouve que a história é cíclica e a gente estuda isso, geralmente o retorno dos fatos sociais e políticos não ocorrem na nossa vigência existencial. Sim. E talvez a gente esteja vivendo essa fase histórica de retorno, de discursos e... Mas imagine quem viveu. Tem gente hoje, provavelmente, que viveu 37, viveu 64 e está vivo agora. Tem. E ainda é capaz de levantar a bandeira. E tá na frente do quartel. São pessoas que viram a mesma coisa acontecer repetidas vezes, viram os fatos posteriores acontecerem repetidas vezes e ainda não conseguem entender que o ciclo estava se desenhando para algo extremamente parecido, né? Agora, vem cá, Giovanni, a gente 37, da forma como você colocou aí, a coisa se desenhou muito facilmente, digamos, facilmente não, porque houve um trabalho bem feito, né? Para que Getúlio navegasse tranquilamente em seus anos de governo seguintes ali. O que foi que fez a coisa desembocar para 46? Adivinha quem foi um dos grupos que trabalhou a queda de Getúlio? Os militares. Isto é impressionante. Não dá para dizer que impressionante. Os militares não são uma instituição política. Rapaz, o militarismo no Brasil, ele tem uma participação, e o brasileiro... extremamente ativa. Nega, ainda acredita que é pro bem, para garantia da ordem e progresso, da lei e da ordem, sabe? E acredita que os militares sempre que participaram e tiveram a possibilidade de intervir nos processos históricos, foi pro bem do país. A gente precisa quebrar isso, sabe? A gente precisa quebrar isso. Quando eu assisti aquele filme em 1985, sobre o julgamento dos militares da ditadura argentina, eu tive uma inveja impressionante. Eu não tenho absolutamente nada contra as corporações militares, nada. Amigos, parentes que passaram. Agora, desde que eles fiquem no papel deles, eles não têm que participar da vida política e participam como elementos de desestabilização política da democracia, principalmente. E aí vem a questão, veja como nós ficamos. Eles apoiam o golpe, também da ascensão de Getúlio, mas derrubam Getúlio. E aí ficam ali, já insatisfeitos de novo. Aí eles querem o poder. Aí não conseguem. Aí vem a ditadura. Aí redemocratiza o Estado. Aí eles já não vêm com golpe. Eles já vêm com um candidato eleito, mas que loteou o governo com os militares, assumindo todas as posições possíveis e imagináveis, né?
e mandando. Ou seja, eles sempre estão nesse movimento pendular que nos faz nos aproximar de eventos democráticos e voltar atrás. Acho que é muito pouco tempo entre um evento e o outro, no sentido que, veja, essa concepção do militarismo brasileiro hoje, ela é clara, ela é a mesma do Império, velho. Não tem diferença com a forma com que eles pensam. Sim. Conceitualmente, digamos assim, né? Óbvio que os tempos mudaram. Sim. Mas conceitualmente é a mesma coisa. Os militares de Dom Pedro não pensavam diferente conceitualmente do que pensam os militares que participaram de todas essas ocasiões históricas que a gente está falando aqui. Isso, para mim, é muito claro. Só que entre um evento e outro, não dá tempo de existir uma geração dentro da própria corporação que não tenha participado de um desses momentos e prorrogue esse conhecimento para a geração seguinte. Então, o cara que participou em um determinado momento de golpe, foi tão pouco tempo até o próximo que o cara a galera que está vindo depois dele ali, está toda doutrinada de acordo com aquele mesmo pensamento. Aí vem um outro golpe. Aí essa que vem, não teve um momento assim, ficamos, digamos, livres de golpes, a ponto de os atuais do momento histórico específico, que seja qualquer que a gente está falando aqui, comandantes, generais, etc., não terem sido doutrinados com este mesmo tipo de pensamento. Não teve. Então, toda vez, o cara que foi... Uma tradição que eles passam. O cara que era, sei lá, comandante para o momento do golpe de 64, ele muito provavelmente estava iniciando na corporação no momento do golpe em Getúlio. Então, não houve um momento da pessoa pensar assim, não, isso não aconteceu, não deve acontecer. Sempre esse conceito vai se perpetuando na corporação porque não tem um espaço de tempo suficiente para isso passar. De 64 para cá, é o maior período que a gente tem. Mas ainda assim, você tem pessoas que viveram naquele período, porque ele não começou em 64, terminou em 64. Ele começou em 64 e foi até... praticamente até a Constituição de 88. Então, pessoas que viveram isso ainda estão da corporação. Sim. E passando como aquilo foi correto. Sim, sim. Não é um golpe, né? Foi uma revolução. É o que eles falam. Né? Então, um movimento. Aí você forma uma nova geração de militares pensando que 64 não foi um golpe. De forma que é muito natural que eles achem que fazer algo parecido também não seja um golpe. Assim você perpetua esse pensamento. É impressionante como não tem tempo hábil disso mudar. E mais uma coisa, sempre anistiados. Vamos ver agora, né? Sempre anistiados. Vamos ver agora. Bom, eu estou com muito receio. As notícias que eu escuto é que há um movimento forte para anistia dentro do Congresso Nacional. Forte. Bem articulado, sabe? Muito forte. Então, eu não sei, sinceramente. E veja, em sendo Brasil, o Supremo já passou a mão. Perdeu a oportunidade, né? De dizer não aplica negócio de lei de anistia nenhum aqui não. Mas enfim. Agora, Rafa, não foram só os militares, não foi só a insatisfação dos militares. Aí nós tivemos crise econômica, nunca é né? só, né? Os interesses, mais uma vez, os interesses externos de fincar aqui multinacionais. E você vê... O inimigo comum. A própria... o cansaço com o regime ditatorial, que em algum momento chega também, as pessoas cansam um pouco, né? E esse cansaço faz com que algumas pessoas voltem a reivindicar a democracia. Então vem uma série de fatores, movimentações políticas que se processam, o fim da Segunda Guerra, né? E aí Getúlio cai e abre espaço para, na minha opinião, o segundo melhor texto constitucional da nossa história, de 1946. Uma excelente Constituição, né? Social-democrata, de novo voltando a fortalecer os direitos sociais, progride bastante na relação... Aqui agora já sem disposições transitórias. Sem disposições transitórias, sabe? Com a determinação de que haveria sim uma regulação econômica por parte do Estado, incentivando o desenvolvimento nacional, o verdadeiro desenvolvimento econômico nacional, uma Constituição focada, né, em ampliar de fato o processo democrático, ainda, parênteses, Estados Unidos do Brasil. 1891, 1934, 37, 46, as quatro chamavam de Estados Unidos do Brasil. Então, os Estados Unidos do Brasil ali foram blindados com uma Constituição bastante avançada que
teve a participação de diversos grupos políticos dentro da sua construção no processo de abertura democrática que se produziu ali, né? E uma, digamos assim, uma perspectiva de que o Brasil, de fato, velho discurso, né? O país do futuro, a hora é agora. Vamos levar adiante. Veja que dentro desse período nós temos um dos governos que até hoje é um dos mais bem avaliados em todos os sentidos, né? Claro, todos têm suas críticas, impossível não existir, mas o governo de Kubitschek, né? Sob a égide da Constituição, quase não toma posse. Quase. Doideira, né, velho? Teve a tentativa de golpe contra ele, né? Diziam o seguinte, que não poderia ele ser empossado porque ele não tinha a maioria dos votos. A Constituição não exigia a maioria absoluta dos votos. Ela não exigia. Ela não falava em momento algum que você tinha que ter maioria absoluta dos votos. Alguém inventou. Não, para alguém se eleger só com maioria absoluta dos votos. Não, não tinha isso. Passa a ser algo que está exigido no momento que você coloca a necessidade de um segundo turno de votação para que alguém atinja a maioria absoluta dos votos. Não existia, né? Então, questionaram a eleição de Kubitschek, porque já percebiam que Kubitschek, de fato, colocaria o Brasil para definitivamente desenvolver a sua democracia, desenvolver o país, tentaria encontrar um meio termo, né, entre o desenvolvimento de uma indústria nacional e o aporte das multinacionais que tinham interesse por cá, que vieram, não esteve fechado para elas, sabe? Mas bons ventos vieram. Lembrando que dentro desse período tivemos a passagem de Getúlio eleito pelo poder. Mas naquele momento, completamente enfraquecido, nunca teve o apoio político, porque veja, se Getúlio tivesse em algum momento apoio político, ele não teria perdido a eleição de lá de 30, 26, 30, bom, enfim, a eleição que ele perdeu e que gerou o golpe para a instituição do Estado Novo. Ele não teria perdido se ele tivesse apoio, ele não tinha um apoio político. Ganhou a eleição de novo, porque ele tinha um apelo popular, lembrava boas coisas, né? Direitos trabalhistas e etc. e tal, populismo, né? De Getúlio Vargas, e com isso ele consegue se eleger presidente da República. Mas aí veja, e a coalizão para você governar? Você não faz. Não tinha espaço. Não tinha espaço para outro golpe dele. Não tinha espaço para outra ditadura. Né? E ali ele decide... Os insatisfeitos do passado surgiram imediatamente. Né? Vem os escândalos, né? Que mostram algo que até então não tinha aparecido, acusações de corrupção que envolviam ele, por intermédio daquele segurança dele, motorista e tudo, acho que era Tenório, se eu não me engano. Esqueci o nome dele. Né? Uma figura, né, muito conhecida porque tramou o atentado contra praticamente um ajudante de ordens. Né? Não, acho que pior, velho. É porque o ajudante de ordens meteu a mão nas joias, meteu a mão nos relógios, etc. Mas nunca pegou a arma para dar tiro em ninguém. Né? E Gregório. O Gregório, então, teve um atentado contra a Lacerda, e aí, quem morre, Rafa? Desandou tudo. Quem morre no atentado contra a Lacerda? Um oficial da aeronáutica. Olha. Você acha que 100% disso foi acaso? Mas nunca é, né? Eu sempre fiquei com isso na... noção do que foi verdadeiramente. Porque, na verdade, de fato, também a gente precisa dar um abraço torcer que acontecem situações realmente de extrema coincidência na história. Não tem como negar. Também acontece, né? Acontece. Mas tem alguns que você olha assim e fala, porra, não é possível ter esse azar, não. Foi muito desastre. Né? Foi um desastre muito grande, né? Além da queda do coice, na verdade. Lembra o desastre do atentado no Rio Centro. São episódios assim que você olha e fala assim, mas será que ocorreu esse desastre mesmo? Se ocorreu de fato? Né? Não é possível. Enfim, aí vem a Constituição de 46, uma Constituição talhada para poder durar muito tempo, muito bem produzida, escrita, claro, como toda Constituição passaria por diversas mudanças necessárias, mas o que acontece? Os caras de dentro da caserna não estavam satisfeitos, continuavam querendo tomar o poder. Tentaram por Kubitschek e não deu certo. Aí vem o trágico episódio lá, vamos encurtar aqui, todo mundo conhece, com a eleição de Jânio Quadros, né? Outro outsider, né? Esse é uma figura, né, republicana assim de... Impressionante. As preocupações do cara era briga de galo, mulher usar biquíni. E os bilhetinhos, pô? E os bilhetinhos? Esse cara tudo era na base do bilhetinho. Varrer a corrupção. Varrer a corrupção. Né?
o clássico filo porque quilo, né? Enfim, figura... Uma caricatura, né? Total. Anuncia achando que você é um novo grande, né? Que vai voltar nos braços do povo, anunciou empurrar a ladeira abaixo, aí começa a crise institucional. Né? Uma crise que alguns chamaram de constitucionalista, né? Porque era dúvida. O que fazer nesse momento? O João Goulart deve presidir o país ou não deve presidir o país? Né? E aí o comunista João Goulart está na China, imagina. Né? Aí fazem aquela associação. Tá aí outro momento de uma perspicácia de quem fez a arquitetura da coisa sensacional. Mas, pois é, porque aí ficou a peste. E aí, veja, ele defendendo as reformas de base, né? Ele defendendo... E esse talvez tenha sido o principal fato. Isso está na biografia de Valdir Pires. Valdir conta que Goulart chamou ele e disse assim: Valdir, eu tenho uma preocupação. Minha preocupação é que os americanos estão aqui, estão operando em alta, mas a gente não está sequer tributando esses caras. Os caras vêm, operam e tiram dinheiro sem sequer tributar. Eles conseguiram um sistema, né, em que eles operam aqui dentro e a gente precisa pegar isso e criar uma regulação de sorte que a gente consiga tributar esses caras, que a gente consiga controlar esses caras, que o que é produzido aqui fica pelo menos um pedaço aqui no Brasil. Valdir, ele era o que seria hoje o advogado-geral da União. O nome não era esse, né? E aí ele recebe essa missão de Goulart. Valdir diz que chega no gabinete dele, a secretária está assim, né, pálida. Ele diz: o que foi? Ela aponta assim para dentro da sala. Aí ele olha quem está dentro da sala esperando ele, o embaixador dos Estados Unidos, que diz que o cumprimentou cordialmente, sentado na cadeira dele. Simbólico, quem manda, né? Ele disse assim: olha, só vim me dizer uma coisa. Diga ao seu chefe, né, que o que você está fazendo é para parar. Porque senão nós vamos responder. Sem discussão. Mande o recado. Valdir levou isso, né? O ministro, o que seria o chefe da Casa Civil, eu era o chefe da Casa Civil, né, de Goulart, era ninguém mais que Darcy Ribeiro. Né? E João Goulart olha e disse assim: continue, adiante. Se eles já estão sabendo, vamos levar logo. Né? E aí, veja que, entre tantos outros interesses, os Estados Unidos se movimentou. Né? Agora, jovem, foi ingenuidade? Cara, rapaz, eu discuti isso. Ou foi acreditar muito que institucionalmente a coisa estava tranquila e dava para... Repare, Porque não é possível. Eu cheguei para um amigo meu uma vez, que é um cara que conhece muito de história, muito profundamente. Ele não é formado em história, mas ele tem um conhecimento histórico impressionante. E nós estávamos conversando, e eu disse a ele: pô, quando houve, e aí voltando um pouquinho só, Rafa, quando houve o arranjo para instituir o parlamentarismo aqui, para tentar evitar o golpe, a ideia era: parlamento, primeiro-ministro governa, o presidente é uma rainha da Inglaterra. Fica aí, passeando pelo mundo. Cenográfico. Vamos colocar. Agora, vamos submeter isso a referendo popular. O Brasil não é um país de tradição parlamentarista. Vamos ver o que o povo acha. E aí, a ideia era que o parlamentarismo salvasse o Brasil. O que acontece? Os militares e todo mundo que queria a queda de Goulart fazem campanha contra o parlamentarismo, para derrubar o parlamentarismo. Mas o Goulart também faz campanha contra o parlamentarismo. Aí eu disse para um amigo meu: se não teria sido inteligente o Goulart dar um passo para trás? Ele disse: quem vai dizer isso a um presidente eleito que tem direito de sentar na cadeira, de que ele não deve lutar pela cadeira dele? É difícil. Então, Até a própria é difícil. Nesse dia, eu parei de pensar na ingenuidade e comecei a pensar, me colocar no lugar de fato. Porque, olha, uma coisa que eu já ouvi da boca de mais de um mandatário, né, em momentos de discussão, é o seguinte: quem foi votado fui eu, a cadeira é minha, a caneta é minha. Quem é eleito, legítimo sou eu. Quem é eleito não abre mão desse poder, sabe? Pô, naquela situação, a gente não pode esquecer
que Goulart teve mais votos do que Jânio Quadros. Eram eleições separadas. Goulart teve uma votação mais significativa em termos percentuais do que Jânio Quadros. Então, na cabeça dele, ele tinha toda a legitimidade do mundo de estar sentado naquela cadeira. E não estava fazendo nada que não devesse ser feito, que entendia como necessário. E o que ele precisava era que os comandados dele, né, que a equipe que ele montou, lutasse dentro do Congresso Nacional, fizesse as propostas, né, para que ele conseguisse brigar por algo que ele entendia, o povo acabaria abraçando. Né? O povo acabaria abraçando. Mas, aí eu acho, Rafa, sabe, não sei se é ingenuidade, acho que ele brigou pelo que ele entendia. Lembre que tinha por trás dele uma figura forte política que bancava as brigas dele, chamava-se Leonel Brizola. Brizola estava ali, né, pareado com ele, sempre foi um dos nomes importantes para garantir, inclusive, que ele assumisse a condição de presidente da República. Quando eu falo da ingenuidade, é no sentido, inclusive, do que você trouxe em relação ao 8 de janeiro da gente aqui, sim, agora, sim. Que é a questão do apoio externo. Ele recebeu uma visita dessa do embaixador e olha assim e fala, porra, agora, para eu fazer o que eu quero, eu não tenho essas duas frentes para lutar. Eu não consigo frear esses caras de contaminarem minha caserna e os caras me botarem para fora e, ao mesmo tempo, implantar o que eu preciso implantar. Então, de pensar assim, porra, talvez esse ponto eu possa deixar para um pouco depois e manter o país mais poderoso do mundo fora do circuito, porque é um adversário poderosíssimo. Aí vou lhe confessar um desconhecimento meu nesse sentido. Eu estou aqui especulando. Né? Eu também. Eu estou aqui numa de ficar pensando realmente. Porque, repare, é uma coisa interessante você pensar o seguinte, não se limitou, Ive, à troca de telegramas, de ordens, etc. e tal, de estamos aqui para apoiar vocês. Não. Foi o deslocamento da Marinha Americana para aportar Foi efetivo. Os caras botaram para botar um navio aqui, com o canhão apontado para dentro e o efetivo pronto para quero. Se precisar, pode. Porque essa questão do apoio internacional não é um pensamento que a gente só tem hoje por conta de uma questão global. Não é. Desde os passados muito distantes, o reconhecimento internacional de um determinado regime político colocado em um território é algo de uma importância extrema para que aquilo se consolide. Não só um golpe. Eventualmente, qualquer outra inovação, digamos, né, de territorialidade, de mudança de regime, clama que a sociedade internacional reconheça ou não reconheça. Aquilo dá uma legitimidade ou não dá uma legitimidade. Porra, não consigo deixar de pensar, rapaz, bicho, ele poderia ter mudado a história do país se desse 2 passos para trás nessa questão. Muita gente defende isso. No sentido de, vamos brigar com outra coisa, depois eu volto para esse combate daqui, que eu concordo. A forma com que as multinacionais operavam no Brasil era um escárnio. Mas, ao mesmo tempo, você tinha outras questões mais urgentes para se colocar ali. E você estava há algum tempo já com atribulações acontecendo. Sim, né? Sim. A própria oposição ao nome dele, desde o início, deveria ter deixado ele com a antena ligada, velho, nesse sentido. De entendeu? novo, aquela associação de que ele representava o comunismo, o inimigo que eram os comunistas apoiando. Aí, veja, calha bem nesse momento de você, de fato, ter uma esquerda, com parte de uma esquerda comunista, socialista, que embarcou na defesa, não talvez do nome dele, mas embarcou principalmente na defesa de um avanço progressista do país. Numa tentativa de, talvez, no futuro, até brigar de fato para que houvesse candidatos comunistas, socialistas, com mais chance de disputar algum cargo, né? Ocupar mais do que um pedaço do parlamento, ocupar um pedaço maior do parlamento. Uma esquerda que se valeu de fato e cola, digamos assim, nessa batalha. Mas é uma batalha que aí você vem com a velha indústria, o agro é pop, agro é tudo, do Brasil colado, para variar. Aí, as elites urbanas, a imprensa formadora de opinião.
né? Os Estados Unidos e os militares loucos para tomar o poder, juntou. A gente tava tudo pronto. Era muita coisa para brigar. Muita coisa, cara. Não tinha como brigar naquele momento, sabe? Não tinha como. E veja, ele em algum momento não deu uns 30 passos para trás. Por quê? Porque ele, então, é retirado de Brasília, levado para o Rio Grande do Sul, colocado dentro do quartel, e aí dizem, presidente, nós vamos regimentar tropa suficiente para resistir ao golpe. Nós vamos lutar pelo senhor. Se o senhor nos autorizar, nós vamos partir para localizar os oficiais que ainda estão fiéis ao senhor, trazer esses oficiais e vamos lutar. Vocês podem até tomar Brasília, mas a gente vai fazer a resistência. E ele disse não. Ele disse que não aceitaria nunca saber que por causa dele, sangue de brasileiros foi derramado. Preferiu fugir para o exílio. Uma postura louvável, de fato. Vários passos para trás. Agora, mas a coisa já tinha desandado, desandado, né? Total, a cena do golpe é dantesca, né? A cena do golpe é dantesca. Veja, o golpe, ele vem sendo tramado, mas em algum momento faltou um algo, né? Fala um pouquinho da nossa área, né? Por quê? Os militares estavam alinhados, tinham todos os apoios que precisavam, tinham o Congresso Nacional já totalmente cooptado, pronto para declarar a vacância da presidência e nomear o presidente da Câmara dos Deputados como presidente da República, né? E tudo alinhado, tudo certinho, né? Aí os caras perguntaram, vem cá, mas essa zorra tem suporte jurídico? É constitucional? E o Supremo? Lembraram. E o Supremo? É porque não tinha na Constituição de 46 o que tinha na de 37, que era a questão da revogação da decisão do Supremo por alguém. Isso não existia. Não tinha, né? Então, perguntaram, e o Supremo? Aqui eu faço, né, a indicação, não vou lembrar o nome do autor, peço até desculpas, mas recomendo a vocês a leitura de 2 livros. Um se chama Legalidade e Autoritarismo, que fala sobre o papel dos profissionais do direito no golpe militar, publicado pela editora Juspodium daqui, embora o autor não seja daqui. Foi um trabalho de pesquisa de doutorado, uma tese de doutorado orientada por Lênin Streck. E o outro trabalho de um jornalista, né, um trabalho historiográfico, que teve acesso aos documentos secretos, arquivos secretos de Aliomar Baleiro, chamado Tanques e Togas, que fala sobre o papel do Supremo nesse processo. Com base nesses relatos, o que acontece? De noite, madrugada, todos reunidos, certos do golpe, mas tem que saber, e o Supremo? Não vamos chamar o Supremo, chama o presidente do Supremo. O presidente entrou, narraram o cenário, e o presidente disse, concordo, precisamos recuperar o Brasil contra os comunistas, etc. e tal. Mas, veja, eu sou de uma corte, então ele pediu um tempo para que ele entrasse em contato com os pares para entender se ele tinha uma maioria de apoio para avalizar. E só depois que veio o aval do Supremo é que o golpe saiu. Porque eles sabiam inconstitucional, eles sabiam que era ilegal. E veja que aí, dado o golpe, instituída a ditadura no Brasil, né, 1º de abril de 64, em 9 dias para Fernando Campos, mais uma vez, Francisco Campos, mais uma vez, né? Desculpe, Francisco Campos vai sentar com a sua máquina de datilografia e redigir um novo ato golpista absurdo. Porque, repare, violando todos os conceitos dogmáticos que todos nós aprendemos historicamente sobre poder constituinte, sobre Constituição, sobre supremacia constitucional, um ato institucional revoga, né? Mas veja, naquele momento histórico não dava para fazer mais uma coisa tão incipiente como foi do ponto de vista do argumento constitucional, como foram em 37. Então, o que ele faz? Ele classifica o movimento como revolucionário. Como movimento revolucionário, ele diz que ele exerce um poder constituinte originário em nome do povo brasileiro que assim queria, por causa daquela marcha pela família, não sei o que. Ali era o movimento brasileiro que... Né? Qual era o ano? 64. Ah, não, só tô pensando que está contando
Semana passada. Atualidade. 7 de setembro, vamos dizer assim, 7 de setembro de 2022, não foi a Marcha pela Família, foi o Eu Autorizo. Lembram? É verdade. Os caras foram para dizer ao presidente, eu autorizo o golpe. Entendeu? Eu desautorizei. Eu não autorizei. Também, não autorizei, eu desautorizei, não. sabe? Então, acho que participei. muitos desautorizaram. Então, aí... Teve gente que eu encontrei dias depois, dizendo que o presidente era a figura mais admirável da história republicana brasileira. Um dos maiores políticos, que ele seria reconhecido historicamente como um dos maiores políticos, etc. Aí botou o cara lá em cima, eu procurando, cadê esse cara, né? Cadê essa sumidade? Aí eles, mas pisou na bola, porque nós colocamos a nossa cara na rua para dizer, eu autorizo, mas você vê, que democrata. Aí eu falei assim, eu disse sim. Discurso é tudo, né, João? Cara, ainda mais em rapaz, tempo de rede social, meu amigo. É Não, difícil de lutar, bicho. Eu, às vezes, assim, eu até ficava na dúvida, sabe? Será que sou eu que estou... eu tô começando a achar Lá em isso. 64, havia quem sustentasse um pensamento contrário? Como é que a classe jurista estava posicionada na época? Veja, o Supremo avalizou. Aí veio o ato institucional número 1, destitui a Constituição de 46, revoga praticamente, não toda, mas a normatividade de 46, nomeia, afasta quem quer, fecha Congresso, faz o que quer para declarar o golpe. E veja você, quando eu escuto, eu digo sempre isso em sala de aula, quando eu escuto alguém dizer assim, no período da ditadura nós tivemos 2 partidos políticos. A Aliança Renovadora, né? Ou é Revolucionária? Nem lembro. A Arena, né? Eu nem lembro exatamente assim. A Aliança, acho que era Renovadora Nacional. Acho que é isso. Eu acho que era renovadora, realmente. Renovadora Nacional. E do outro lado, o Movimento Democrático Brasileiro. E aí, o pessoal diz, a Arena era o partido de apoio ao presidente e o MDB era o partido de oposição. Eu digo, não, gente, entendam uma coisa. Quem fez oposição à ditadura foi preso, torturado, exilado ou morto. Não tinha oposição. Então não tinha, Rafa, não tinha como partir para o ataque. Então, dentro das universidades, dentro do Supremo, o que aconteceu com os 2 ministros que se opuseram? Vocês lembram? Não. Aposentados compulsoriamente. Oposição? Ok, aposentados compulsoriamente na canetada. Por ato institucional. Aposenta. Né? Então, não teve espaço para isso, porque sufocou, sabe? Houve reação, mas que foi, digamos assim, teve que partir para um radicalismo, porque não havia um mínimo espaço de qualquer tipo de reação. Você quer ver uma coisa bem emblemática? Aquela entrevista que você já deve ter recebido no WhatsApp, que o general está saindo do Palácio do Planalto e até os repórteres perguntando. Um repórter constrangendo e pressionando o general. Aí o general diz, toma o microfone e prende ele. É isso. Você está entendendo? É isso. Não tem espaço para você ter um debate com a imprensa. Não, a imprensa está consciente. Prende a imprensa. Censura. Então, foi uma coisa muito mais brutal. Muito mais brutal. Agora eu fiquei com uma dúvida. Inclusive, já prevejo, pelo nosso tempo já de gravação aqui, que teremos o 3º episódio dessa coisa. Não, a gente vai ter o tomo 2. Teremos que ter o tomo 3, que é o tomo 1 foi da rádio, né? Vai ser o tomo 3. E aí a gente faz, uma trilogia. Exatamente. 88, estou sentindo que esse terceiro vai ser 88 para frente. Na verdade, acho que vai ser mais ou menos por aí mesmo. E aí, de tudo que você falou aí, me ficou parecendo que talvez essa questão de precisar do aval do Supremo foi um preciosismo, né? Porque até o fato de você se declarar revolucionário, você não precisaria fazer um controle de constitucionalidade do que você estava fazendo, porque você estava ali no momento originário. Até em termos mais fáticos, você estava com todo o poder, de fato, a violência estatal do seu lado. Você simplesmente poderia atropelar. Por que o pessoal teve essa... Havia, de fato, na sociedade... Havia na sociedade brasileira essa necessidade de que o Supremo... Alguém pensava que o Supremo tinha que dizer alguma coisa, porque na minha concepção o povo também... Veja, o que você está falando, eu ri aqui pelo seguinte.
nesse livro, Tanques e Togas, tem uma passagem de um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu vou falar aqui porque não é, está no livro. Está no livro público. Nelson Hungria disse, onde estão os canhões, a toga não está. Ele já tinha, Nelson Hungria, algo mais ou menos assim, não tá, que é exato, sim. mas algo mais ou menos assim. Ó, não tem espaço para uma decisão onde você tem metralhador e canhão. Então, de fato, Rafa, não tinha. Não se esperava nada diferente deles, sabe? Não se esperava. Se posteriormente alguns dizem que há uma mudança, que acabou, né, digamos assim, colaborando para a redemocratização do Estado, mas naquele primeiro momento foi totalmente conivente, como foi a Ordem dos Advogados do Brasil, como foram os principais centros universitários de produção de doutrina jurídica brasileira, Academia do Largo de São Francisco, todas as principais universidades, eu falo aqui da academia porque sempre é citada, né? Mas o fato é, não existia, você está corretíssimo, não existia. Eles próprios reconheciam. Mas veja que é melhor. Já que dá para ter. Sabe? Entendi. Até para que, acho que já tivesse um domínio maior, que não tivesse nenhum barulho, nada. Por mais que fosse ser abafado, suprimido, como foi. Mas veja que isso é muito mais tranquilo. Por quê? No ato em que destitui o presidente, sabendo que ele estava no país, você sabe, isso é uma coisa histórica. Eu vejo que muitos dos meus alunos não sabem que o presidente foi destituído do poder estando no país. De corpo presente. De corpo presente. Disseram, ele não está, saiu sem autorização do Congresso e, como tal, vamos destituí-lo do poder. Né? Ele estando no país. Então, o golpe, o cenário consta, né, presente. O Exército, os representantes do Congresso Nacional, né, e o Supremo Tribunal Federal. Então, ele está ali. Isso tem para, veja, simbolicamente para a sociedade. Se todos estão ali concordando com isso, isso é um certo. Quem não tem uma visão crítica, não sabia o que estava acontecendo, porque cortam a cena, né? Cortam a cena, mas os relatos dizem que tanto Darcy Ribeiro como Valdir Pires saíram de dedo em rixe para o presidente do Senado Federal, gritando canalhas, 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 né? Chamando de golpistas, canalhas golpistas. E os dois fogem. A fuga dos dois é sensacional. Eles fogem, vão para um aeroporto, ficam deitados no matagal, de madrugada chega um avião, pasme. Sabe como é que esse avião voou? Com gasolina de carro. Mentira. Foi, velho. Preciso ler esse livro. Tá na biografia de Valdir isso? Preciso ler essa biografia. São 2 volumes, compre e lê, é sensacional. Com a gasolina de carro. Eles não sabendo se o avião sustentar. Agora sim, vamos fazer um exercício de criatividade. Se naquele momento que o presidente do Supremo sai dessa reunião, liga para os colegas e ele não obtém uma maioria, o pessoal simplesmente fechava o Supremo, né? Fechava o Supremo. Supremo. Ponto final. Segundo o ex, mandava um jipe com um cabo e 2 soldados. E fechava o Supremo Tribunal Federal. Ou convocava a turma de 8 de janeiro para ir lá destruir. É até de se imaginar, então, que essa maioria do... Era discipliando. Não, a maioria que se formou no Supremo, então, ela se deu no... imagino que praticamente todos, não necessariamente todos eram simpatizantes com a ideia da tomada de poder, mas alguns deles provavelmente eram simpatizantes com a ideia simples da sobrevivência e do sentido de que não adianta fazermos uma maioria contrária, porque o que vai acontecer é a nossa substituição simples. Então, a ideia de lutar é uma batalha perdida. Não estou dizendo que é bom ou ruim a atitude, não. Só estou falando que é uma questão pragmática. O cara falou, porra, eu vou aqui me opor a algo que já está posto. Né? Alguns eram... Não, sim, sem dúvida que tinha. Alguns eram apoiadores. Principalmente o presidente, né? Nossa classe... Eu me arrisco grandemente aqui, porque sou advogado e posso me deparar lá na frente com situações de arrependimento. Mas o Poder Judiciário brasileiro é extremamente conservador em valores. Muito. Né? Não é de se assustar que o pessoal apoiou. De maneira nenhuma. Não, de jeito nenhum. E isso se perpetua. Hoje você tem dentro do Poder Judiciário instâncias conservadoras extremas. Não falo no exercício das suas decisões judiciais, falo no exercício do seu pensamento enquanto cidadão. E isso é um traço do próprio poder. O Poder Judiciário tem essa...
Óbvio, a gente não pode sempre dizer que é 100%, não é, mas a maioria. Sim, eu estava, ninguém me contou. Eu estava. Minha época de estagiário de direito, eu acho que a maioria dos dias, não vou dizer todos que é um absurdo, mas quase todos os dias eu ia ao Fórum Rui Barbosa. Como estagiário de direito. Tinha negócio de processo virtual. O processo se movimentava de bico do balcão. E tendo que fazer amizade com todos os funcionários, com todo mundo, para você... Carga de processo para cá e lá. Simpático. Todo dia, porque o pessoal tinha que lhe conhecer. Agora, veja, você tinha um trabalho que você tinha que fazer ainda, o trabalho não era só esse, que você tinha que produzir também, ou seja, você tinha que... Vai para o fórum, volta para o escritório, era uma carga pesada. Mas então, quando eu ia ao fórum, que tinham sessões interessantes, o pleno subia para assistir. Eu assisti a sessão do pleno na qual se discutia a construção do tribunal no centro administrativo. Né? E tinha um desembargador que ficou assim, possesso. Ele não admitia. Ele estava achando que aquilo era completamente surreal e absurdo. E aí os colegas, calma, mas por que essa resistência toda? Vocês esquecem que aqui estão os restos mortais de Rui Barbosa. Você sabia que... Mas você sabia que poucas pessoas sabem disso? De fora? Ah, é? Quem é de fora? Pô, Rui Barbosa não é uma pessoa qualquer, pô. Pelo amor de Deus. Entendo, em termos de história republicana, o cara é um cara tão... em muitos pontos. E aí você chega pra... Eu tenho colegas em que eu já falei. Você sabia que os... Não, é mesmo. Não, você não tá em Brasília, não. Você não tá no Rio de Janeiro, não. Você não tá falando, não, amor. Você tá em Salvador. O fórum. Rui Barbosa. Mas, Rafa, isso é típico do conservadorismo. O que eu digo sempre, Ive, é que nós entrávamos na faculdade de bermuda, chinelo. Já era um outro tempo, não precisava também de calça mais, né? Eu acho que, na verdade, é porque você é um pouquinho... Você é uma turma mais nova que eu na faculdade, né? Eu acho que mudou a regra. Eu entrei na faculdade em 92, eu acho que foi em 90. Porque até 90 você tinha que ir de calça. De calça. Aí abriu. Mas veja, alguns professores não abriam. Por exemplo, tinha professor que se você tivesse de bermuda, você falava presente, ele dava falta. Aí, professor, quantas faltas eu tenho? Não sei quantas, mas professor assistiu. Não. Bermuda. Eu tenho um colega, um beijo, Gustavo. Não sei se você lembra de Gustavo Cerqueira, que ele começou a estagiar e ele usava um brinquinho. Mas um brinquinho que deve ser menor do que esse de linha. Exatamente. Mas e naquela ele começou época... a estagiar no Ministério Público. Primeiro dia que ele chegou no estágio, obrigaram ele a tirar o brinquinho dele. Eu vou marcar Gustavo para ele assistir esse episódio. Esse mesmo cara que estava no primeiro dia lá, de brinquinho, de cabelo grande, de chinelo e bermuda, vamos fazer um abaixo-assinado. No último semestre de faculdade, você encontrava um cara de paletó, gravata, colete, abotoadura e vamos fazer um mandado de segurança, entendeu? Já, na faculdade de Direito é isso. E fumos, moniúris e periculo mori. Então, o conservadorismo é muito grande. Tem um grande jurista, né, da área do direito administrativo, que eu gosto muito dele, sabe? Eu admiro as posições dele, não concordo com tudo, mas acho ele assim, um cara que difícil de você debater, chamado Carlos Ari Sanfeld, né? Um craque do direito administrativo no Brasil, professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele diz isso no livro dele. Ele diz: o direito administrativo no Brasil, como o direito de uma forma geral, é de clipes e papel, sabe? É altamente conservador, atrasado. Ele racionário. Demais. Nós somos... Se a sociedade brasileira já é um pouco conservadora, nós, profissionais do direito, somos muito mais conservadores. Muito mais conservadores. De uma maneira geral, somos altamente refratários a mudanças em metodologias de aula, programas, reestruturação de grade curricular. Eu sei, assim, quando você fala nós somos, é porque somos parte de um todo, né? E é difícil a gente... eu não tinha essa percepção, assim, de tão conservadorismo, porque eu acho que existem grupos sociais atores mais conservadores, por exemplo. Há assim. Hoje, 2024, há pessoas que se assustam com advogados tatuados. Com advogados que usam brinco, com advogados de cabelo grande. Não, as minhas estão todas escondidas, né? Tô de terno, tô tranquilo. Lá na área que o pessoal me vê todo riscado, mas aqui não. Esse preconceito, ele existe e é latente. Rapaz, eu já tive, recentemente, ano passado, eu tive num congresso lá em Vitória, Espírito Santo. Obviamente participava dos eventos do congresso de
de terno, mas o congresso se realizava no mesmo hotel em que estavam todos hospedados, os palestrantes. Eu era, na verdade, um patrocinador, eu estava hospedado no hotel também. E um dia de manhã, eu ia tomar café e ia para academia. Eu desci... De regata. De regata, short, tênis. Meu amigo, mas eu percebi uns 3 olhares que do dia anterior, que já tinha tido palestra, não aconteceram daquela maneira. Respeitabilidade foi colocada pro chão. Graças a Deus que hoje em dia eu consigo lidar com isso de uma maneira muito tranquila. Mas é um absurdo hoje em dia você ainda ter esse tipo de posicionamento. Então, e aí Giovanni falou, a sociedade é conservadora. Os profissionais do direito são ainda mais... Os profissionais do direito que estão dentro do judiciário são ainda mais. E você vê isso refletido, esse conservadorismo, sim, em boa parte, inclusive nas suas práticas judiciais. Você vê a dificuldade que se tem de aceitar novidade dentro do Poder Judiciário, ressalvadas algumas instâncias que nós todos conhecemos aqui. Você vê a reatividade a momentos quando o CNJ cria... você estava falando, eu estava pensando no CNJ. Trabalha com conceitos que a própria magistratura fala, eu não vou aceitar isso. E o CNJ é formado majoritariamente pela própria magistratura. Então, é um contrassenso que é natural do nosso conservadorismo. Nessa época aí, um ministro do Supremo concordar com uma revolução, né, da forma como foi chamado, ou aceitar caracterizar aquilo como uma revolução ao invés de um golpe, absolutamente entendível, compreensível. Não está certo, não estou defendendo isso, pelo amor de Deus, mas é compreensível, né? Você olha para o cara e fala, porra, essa é a realidade que esse cara está. Se hoje seria capaz de acontecer, por que não seria capaz de acontecer em 64? Pô, pelo amor de Deus, seria muito mais capaz de acontecer. Né? Eu estava falando isso esses dias aí, alguém me falou assim, perguntou, Giovanni, pode ser que os caras aprovem aí, colocar na Constituição restrição, a não haver restrição para porte de drogas, né? E não haver excludente, sei lá, de licitude, alguma coisa assim, enfim, não lembro exatamente como formularam, né? Mas alguma coisa desse sentido, tipo assim, vamos colocar no capítulo dos direitos fundamentais que qualquer quantidade de droga que você portar é crime e acabou, né? Aí, como é que você vê isso? Eu vejo triste por uma razão muito simples. Na minha cabeça, 5 votos pela constitucionalidade eu consigo ver fácil. Está faltando 1. Já está na trave. Né? E aí, no momento que você tiver um retrocesso com relação a direitos fundamentais perpetrado na própria Constituição... Já era. Sabe, nós estamos rompendo uma das últimas barreiras de resistência. Então... O nosso Supremo de hoje, não estou falando de um Supremo daquela época, o Supremo de 2024. O Supremo comunista. O Supremo o Supremo comunista, o Supremo que as pessoas odeiam porque não permitiu, certo, que as coisas acontecessem como elas queriam que acontecessem. Ou seja, um Supremo que mostra a sua face conservadora o tempo inteiro, esse que é chamado de comunista, sabe? Em 2024. Então, para aquela época... era muito mais, digamos, não natural, mas muito mais, surpreenderia muito menos ter essa posição, como tivemos no seio da... Veja, o livro Legalidade e Autoritarismo é interessante por isso, porque ele mostra o papel da universidade, da doutrina, doutrinadores que vocês, às vezes, nem imaginam como poderiam ter colaborado e colaboraram. O livro cita... Rola algumas decepções, então. Eli Lopes Meirelles, Miguel Reale. Ele eu sabia. Entendeu? Eu sabia. Com a participação doutrinária deles, como eles deram suporte para que você tivesse. Então, é claro que o Supremo Tribunal Federal era um reflexo desse período de um direito muito mais conservador, que falava muito mais em latim ainda, né? Falava muito mais ainda em latim do que fala-se hoje, mas que mostra ainda aquela postura... O nível também de homenagem constitucional em relação ao seu ápice do sistema jurídico era bem relativo também. Você tinha um total desrespeito a essa questão hierárquica normativa ainda nesse momento. Né? Isso mudou um pouco depois. Mas aí você... Mas veja a simbologia, Rafa, só para a gente voltar um segundo aqui. Veja a simbologia. Eu tenho o Supremo ali ao lado dizendo, valeu. Você acha que esse Supremo vai declarar a inconstitucionalidade do ato institucional número 1, não, claro 2, 3, 4?
está sedimentado. O passo agora não dá mais para ficar só só de ato. romper, né? Mas para manutenção. Mas veja, a construção teórica, ela pode ser feita sempre e com um jurista minimamente competente consegue fazer uma construção teórica para qualquer lado que ele for requisitado. Sim, né? Então, a construção do que veio por trás do lado normativo do golpe, assim, que inicialmente é o AI-1, não é algo que você olha assim e fala, meu Deus, o pessoal está viajando. Não, o cara usa elementos de técnica jurídica ali extremamente válidos. Francisco Campos, não foi Francisco Campos? Extremamente válidos. Ele né? Ali, cara. Tem ali os conceitos. Só quando você chega com a ideia de que se trata de uma revolução e que não poder constituinte originário, você já consegue, você já constrói um arcabouço teórico meio caminho andado, digamos assim. Dali para frente você meio que só retoca. Mas aí o AI ocorre, a gente está falando de 64, e aí a gente vai precisar acabar daqui a pouco. 2-3. Para fazer o terceiro. O 2-3. 2-3. E aí Constituição de 67. Uma clara falta de pressa em fazer uma Constituição propriamente dita, né? Foi, total. Por quê? Estamos governando bem. Não precisa. O A1 foi em 64. Era essa pra que eu vi, não precisa. Entre um A1, um A2 ou A3, eu não me lembro mais. Eu também não vou lembrar assim, anos. Eu lembro bem o 1. O 1 é 9 de abril de 64. Eu acho que o 3 é de 66. Era necessário. O 3 é de 63. É ali já. Eu acho que foi um pouco. Não lembro. 66, é capaz de ter sido. É capaz de ter sido 64, 65, 66 e Constituição de 67. Constituição de 67. Aí vem a pedrada. Porque você já editou uma Constituição ditatorial, já incorporou os atos institucionais, já sedimentou o Estado antidemocrático constitucionalmente, e os caras disseram, tá pouco. Vamos fazer agora o ato número 5 no ano seguinte à edição da Constituição de 67. Né? Dezembro de 68. Ainda era uma escalada do endurecimento do regime, né? Sim, e disseram, não, mas ainda tem muitos direitos aí. Ainda tem... Precisamos resolver isso aqui. Habeas corpus, o que é isso? Tá preso político? Vamos parar com essa brincadeira, né? Mas tem um episódio interessante. Não vou lembrar o nome dele, sinceramente não lembro mesmo. Convocaram o cara que era da USP, tinha sido inclusive reitor da USP. Chamou esse camarada para redigir o ato institucional número 5 e disseram o que queriam. Ele aí se reúne com os principais generais e entrega a minuta. Aí o general disse, peraí, tá demais. Não. Mentira. Verdade. Eles, então, refizeram algumas partes. Era pior do que o que foi editado. Os generais deram uma amansada. Deu. Rapaz, sim. Imagina que não ia ser essa porra, não. Eu fico porque pensando, o AI-5 é um negócio já... Desde esse dia que eu fico... Rapaz, eu já me cocei, já tentei de todas as formas achar se teria em algum lugar esse documento, cara. Eu precisava ler isso aí. Porque minha curiosidade de saber o que é esse documento. Podia ser pior do que o... Porque para um general dizer, tá demais, teve que dar um passinho para trás, ajeita a casa aí, porque saiu, imagino que não era. Devia dizer assim, ó, nasceu, prende. Depois de 18 anos, decide se é comunista ou não, e se vai. Você só não sei o que era, porque era uma coisa, imagine, o ato institucional número 5, todo mundo sabe, os atos mais autoritários da história, né? Do mundo. Do mundo. Você estaria livre? O quê? Em 67? Ah, não. Eu não estaria, acho que não. Não. Isso já foi discutido, inclusive, pela minha família, pela minha esposa. Todos chegaram à conclusão que, o caso não é esse, não. Era em que ano eu teria morrido. Não, porque eu não teria sido assassinado. Esse foi o motivo de briga da minha família também. Eu e meu irmão e minha irmã, conversando com minha mãe, que tem... Enfim. E aí a gente, assim, a gente não entende que você não consegue vislumbrar que num sistema que você defende, nenhum de nós subsistiremos. Sim. Os 3 filhos dela, entendeu? Nenhum de nós subsistiremos, porque, assim, muito provavelmente seremos nós os inimigos do sistema que você põe, assim. Com certeza, lá em casa todo mundo... Ô, Ive, 1983, aula da, entre aspas, saudosa OSPB.
Eu tive aula também. Sócio político brasileiro. Você teve aula SPB? Não, a Rafa já não pegou. Eu tive primeiro Educação Moral e Cívica, que era no ensino... Que era os dois você fazia no fundamental e no médio. É isso, o médio era SPB. Você fazia nos dois. Era assim, sétimo, oitavo, primeiro, segundo. É isso, era sequência. Sétimo, oitavo, primeiro, segundo. Então, em 83, eu fazendo OSPB, né? E aí, eu falei umas coisas assim, sala de aula. A SPB mesmo? Organização Sociopolítico Brasileira. E a MC Educação Moral e Cívica. O professor, que era um padre, que foi até diretor de um colégio famoso daqui de Salvador, vamos evitar, né, maiores dados, mas aí o professor, ele fez assim, ele viu minhas posições, bem branco ele, de origem europeia, vermelho, não sei o quê. Aí, Rafa, a partir da segunda aula em diante... Você já não sentou perto do professor? A chamada era assim, Gabriel presente, anarquista. Ele passou a me chamar até o final do ano de anarquista, sabe? E eu fiquei quieto, e eu ali engolindo a seco, né? Quietinho, participava das aulas, discutia com ele. Mas ele fazia minhas provas. Não, de maneira jocosa ou ele fazia... Jocosa, para provocar. Sim. E esperando a reação que era finalzinho de ditadura, mas o Paulo ainda cantava, né? Você tem o assassinato de um ex-diplomata brasileiro em 84. O cara vai para a posse do chanceler indicado por Figueiredo. Ele aí diz ao chanceler, estou escrevendo um livro contando muitas coisas do período que eu passei aqui no Itamaraty sobre a ditadura. Né? No dia seguinte ele saiu para caminhar para encontrar um amigo, só encontrar ele 2 dias depois, enforcado numa cena em que, se você olha a foto, a diferença aqui era numa árvore idêntica à morte de Herzog. Idêntica à morte de Herzog, né? Então, 84 estavam matando, né? Então, 83. Aí eu fiquei quieto, né? Aí, quando chegou no final do ano, que eu contei que ponto já estava passado de ano, aí ele, na chamada anarquista, eu falei, professor, eu tenho uma dúvida, posso tirar agora? Pode. O senhor sabe o conceito de anarquismo? O senhor sabe explicar o que é anarquismo? Ele disse, porque pelo que o senhor me classifica como anarquista, era melhor o senhor me chamar de socialista, de comunista. Mas o senhor tem medo disso? De falar alguma coisa? Aí, foi que ele perdeu. Era conhecida essa história, né? Aí eu contei essa história para uns amigos, o pessoal, rapaz, e qual foi o final da história? Eu falei, a escola me convidou a ir embora. Para ir embora. Ficou barato, talvez, pelo ano. Ficou barato. Ficou, vai embora. Tá entendendo? Não dá para você ficar aqui. Eu falei, normal, né? Mas, por essas e por outras, eu imagino que se eu tivesse mais consciência lá atrás, eu não teria, quase certeza que eu teria sobrevivido. Não. Preso com certeza. O mais a gente não sabe o que ia acontecer. Porque, veja, o cara, ele nem contou, Rafa, ele nem contou pro chanceler o que ele iria dizer. Ele simplesmente disse que ia escrever. Disse que estava escrevendo, que estava concluindo e que estava guardado num cofre. Boca fechada não entra mosca, né? E aí, meu amigo, os caras mandaram pegar e... Nesse caso, não entra formiga. Ai, que piada péssima, gente. Produção. Achei pertinente. Impressionante. Então, aí vem o quê? Os caras editam o AI-5 e aí falam, mas aí a Constituição de 68 ficou branda. Aí eles fizeram uma emenda constitucional número 1, em 69, incorporando tudo e aí definindo de forma final, claro que depois vieram outras emendas, o que era a Constituição da ditadura militar, já de chumbo total. A emenda constitucional. A gente já se acostumou a chamar a Constituição de 69, sim, então, sim, né? Sim. É porque toda vez que inclusive quando eu escrevo, eu sempre coloco emenda constitucional número 1. Mas ela é a Constituição de 69 mesmo. Ela é uma consolidação dos documentos pretéritos a ela, então. E principalmente do AI-5. A Constituição de 67, os AIs antes dela e os AIs depois dela. E principalmente o 5. Principalmente o 5. Né? 67 Não, a de 64, né? Não. Aí 1, aí 2, aí 3, Constituição de 67, aí 4 e aí 5. Juntou tudo então, isso, juntou 67, 4, 5, isso. E aí virou emenda constitucional. Que é de 69. E aí a porrada, tudo que a gente sabe que aconteceu. Antidemocracia total, todo mundo cantava dentro do... Veja, no curso desse processo,
Olha que coisa interessante. Do ponto de vista... Aí muitos aplaudem. Eu conheço vários que aplaudem. Não sei o quê. Eu não consigo aplaudir nada desse período. Foi quando o Brasil, por emenda constitucional, incluiu o controle concentrado de constitucionalidade, que não existia. Nosso controle de constitucionalidade era só o difuso. O controle concentrado de constitucionalidade ele vem por emenda no período da ditadura. Para, na verdade, fazer valer o texto. É isso. A ideia não era... liberar. Não, era concentrar no Supremo o poder de dizer... Não. Então a ideia não era do garantismo, né? Não é. Sabe? Não é. Isso tem que ser dito, porque esquece essas coisas. Hoje, o controle concentrado de constitucionalidade é muito importante, se envolve. Tudo bem, mas na origem a ideia era... A intenção era ruim. Não era boa, um Supremo que você já tem confiança. Veja, mais adiante, é preciso ser dito, o Supremo usou esse instituto para reagir. Para declarar a inconstitucionalidade de algumas leis, para poder arrefecer, sabe? Isso aconteceu. O Supremo muda nesse curso. Mas é que não é só a questão do Supremo. A questão é que a emenda inclusa não foi inclusa pelo Supremo, foi inclusa pelo regime. Não, né? mas isso bem depois. E foi inclusa pelo regime com uma intenção claramente pré-determinada. Já quando estava aqui, na alça de mira de todo mundo, o fim. Vamos começar a preparar o desmonte. Né? E veja, crise econômica, casos de corrupção, a montagem da usina nuclear, eu não vou nem lembrar, mas o superfaturamento é brutal, escândalo. É um escândalo. Então, os caras... Temos uma figura que passou, é um grande economista, mas uma figura extremamente controversa que passa no final da ditadura pelo Ministério da Fazenda e que todo mundo falou, que fez uma fortuna estratosférica, né? Que era até bem pouco tempo, não sei nem se ainda está vivo, articulista da Carta Capital, né? Na área econômica, figura conhecidíssima. Né? Tinha um plano com o nome dele, não teve? Eu acho que teve. Não lembro se mas enfim. Então foram vários escândalos, né? Com um rol de histórias de tortura, de assassinatos, que pena de morte imposta, né? Coisas assim bárbaras que aconteceram, que as pessoas dizem como se tivesse sido bom. Bom para quem? Bom para quem estava próximo do poder. Não é nem quem era favorável, não. Quem era favorável também não era. Não. Porque quem era favorável poderia ser considerado que não era favorável. Ninguém tinha segurança. E não necessariamente gozava de benesse nenhuma. Não. E, veja, era um período, aquela música Metrô Linha 743 de Raul Seixas, né? Que ele diz que o cara encosta e ele diz: o que você quer? Documento eu tenho aqui. Não, eu quero saber o que você está aí pensando. Veja, não é o controle da liberdade de expressão, é o controle da liberdade de pensamento. Isso é bárbaro, isso é brutal. Eu fico surpreso o seguinte, quando alguém dizer que defende tudo isso, mas sou um liberal. Não. Mas é uma ausência conceitual. Sim, grave. Gravíssima. Grave. Mas a gente tem que denunciar, sabe por quê, Rafa? Não pode deixar perpetrar como se eles estivessem dizendo, tivesse algum estofo, tivesse alguma base, algum fundamento, como se representasse uma opinião aceitável. É o que eu disse ontem na minha sala de aula. Eu disse, minha gente, não há liberdade de expressão que aceite o racismo. Não há liberdade de expressão. Aí eu perguntei a eles, quando alguém me diz assim, todos os direitos são relativos, eu pergunto, então é possível você ir agora praticar um pouco de racismo e não ser acusado nem de injúria racial, nem de racismo, não é isso? Não há esse espaço para você. Então, essa história de que não existem direitos absolutos e que levam a esses conceitos de tudo é possível porque é uma questão de opinião. Uma vez um aluno me disse numa aula de mestrado, Ive, a direito é bom senso. Eu disse, pô, se é uma questão de bom senso, eu disse, a primeira coisa é que você não devia ter formado. Eu falei mesmo. Miguel estava do lado na hora. Miguel ficou assim, tomou um susto. Porque bom senso, né, me parece que falta para uma pessoa que está fazendo mestrado, que entra no mestrado se dizendo professor e que diz que direito é só uma questão de bom senso. Então você admitiria numa prova que o seu aluno erra tudo, mas se você achar que tem bom senso, você vai dar uma nota 10? Me perdoe, mas não é isso. Então há uma perda que eu acho que a gente precisa recuperar e enfrentar nesse momento, porque fica parecendo que eu posso emitir a minha opinião dizendo que eu sou
a favor de tudo que aconteceu e sou um liberal. Não, você não é um liberal. Me perdoe. Há uma tentativa de reescrita dos fatos, Sim. não é? Muito clara. Sim. E aí, se não houver oposição, inclusive a própria oposição, ainda que comprovada, é questionada, né? A gente vive num momento tão louco que as comprovações não são mais comprovações. Tem que inventar outro nome. As coisas não estão mais comprovadas. Cara, lhe juro, eu já estava assim, no processo, já quase com a cabeça confortavelmente deitada no travesseiro ontem. Quando minha esposa disse que ia ouvir uma live sobre alguma coisa no celular, aí ela ligou, botou no YouTube, e aí ela estava com o volume alto, eu escuto. Venha assistir o capítulo do Brasil Paralelo sobre o comunismo. Eu dei um pinote na cama, falei, o que é isso, pelo amor de Deus? Ela, não, isso aqui é uma propaganda que entrou, nem sei o que é isso. Imagine. Aí eu disse, eu falei, você não sabe o que é o Brasil Paralelo? Ela disse, não sei. Aí eu disse, o Brasil Paralelo é um projeto que está contando a história do terraplanismo histórico, do terraplanismo científico, porque eu uso o terraplanismo aí para classificar. Um conceito. Aí eu disse, eles estão reescrevendo a história, então não houve ditadura, então eles vão explicar o que é o comunismo aí, ou seja, sob a visão terraplanista. É o metaverso. É o metaverso, não é a nossa realidade. Eles estão criando uma versão paralela. Nesse ponto eles foram bem felizes com o nome. Na Né? O Brasil realidade, Paralelo realmente é, né? É de fato. Na realidade paralela Mas só é um deles. paralelo, mas é uma paralela longe. Uma paralela longe. A realidade dele, né? Então a gente precisa combater isso, sabe? Eu pago o pato de estar em sala de aula e virar para os meus alunos e dizer, não, você sabe o que é comunismo, você sabe o que é anarquismo, você sabe o que é liberalismo, vamos estabelecer conceitualmente um diálogo, porque eu falei, da porta para fora o que você fala em sua mesa de bar não me interessa, da porta para dentro o que você fala aqui dentro muito me interessa, e eu não aceito que você tenha, né, esta manipulação retórica conceitual a partir do que chegou do intelectual de WhatsApp, que ninguém nem sabe o que é, de onde veio, do Brasil Paralelo. Então, a gente precisa ter uma vigilância muito grande. A gente precisa recontar a história da ditadura e virar e dizer assim, foi um erro a anistia na época da ditadura. Não admitir de novo a anistia. Chega de anistias no Brasil. Porque enquanto não houver a responsabilização dessas pessoas, nós continuaremos vendo autorizando tentativas. as tentativas o futuro repetir o passado no Museu de Grandes Novidades. Sabe, Cazuza sempre estará vivo. Rapaz, pare para pensar, Rafa, uma certa feita, durante o último governo, eu estava em casa, eu adoro ouvir música, para mim, um dos meus passatempos prediletos. Fico ouvindo outras músicas, né? E aí eu boto lá, às vezes, no aleatório no YouTube e fica rodando a música da outra. Ele já tem uma leitura mais ou menos do que você gosta. E aí, rapaz, eu ouvi umas 5 vezes, eu ouvi e voltei. Aí eu acho que até escrevi alguma coisa e usei, né, uma parte da música. Mas, rapaz, você ouvia Podres Poderes de Caetano, você falava, esse cara não escreveu isso no fim da ditadura, ele escreveu isso ontem. A gente está se iludindo. As coisas estão muito... Era muito igual, né? Enquanto esta América católica, que agora é uma América neopentecostal, né, vai aceitar ridículos tiranos, cara. Pessoas indo para a rua em nome da democracia pedindo o fim da democracia. Então, nós vivemos isso no Brasil num período de 21 anos tristes, mas inesquecíveis. Nós temos sempre que relembrar esse período para que não permitamos no futuro que ele se repita mais uma vez, porque se repetiu. Eu não acreditava, eu vou ser muito sincero para vocês, eu não acreditava. Eu sinceramente não acreditava que a gente poderia ter vivido o que a gente viveu nos últimos 4 anos. Eu não acreditava que isso poderia acontecer de novo. Vocês são minhas testemunhas e o programa é minha prova. Está gravado. De que eu disse aqui na sexta-feira antes da eleição que eu não acreditava que nunca fosse acontecer alguma coisa dessa, e aconteceu 8 de janeiro. Eu lembro que eu cheguei na casa de um grande amigo, eu contei isso para vocês, no dia 8, para conhecer a casa dele, né? Aí o cara deu o golpe e disse, eu não sei nada de churrasco, você assume a churrasqueira, você veio, é convidado, mas a churrasqueira é sua. Aí eu lembro que eu na churrasqueira, ele sentado aqui, a gente conversando, e ele virou e disse assim, rapaz, não vai acontecer nada, rapaz, se tranquilize, Giovanni, já está acontecendo. Isso não é possível.
Aí eu falei assim, rapaz, eu não tenho condição. Eu me desconcentrei, eu queria consumir tudo aquilo para ver, porque era inacreditável. A carne já era essa altura do campeonato. Ficou bom, não erra o ponto, não. O ponto não. Vai no automático. Aí, Rafa, já tá profissionalizado. Aí ele tomou mais, não, eu bebi mais. Claro. Para poder assimilar. Aí vocês já tinham me ligado, o Multicultura já tinha me ligado, e eu me preparando emocionalmente, eu falei, não sei nem o que eu vou falar, o que eu vou falar, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu ainda tinha uma leitura, e eu errei numa leitura, porque eu acreditei piamente que era crime de terrorismo, não é. Porque, e aí mas como é crime de terrorismo? O tipo está aqui. E aí eu fui ver que havia uma finalidade que deveria estar presente pelo elemento subjetivo do tipo que não se aplicava ao crime de terrorismo. Aí eu me perguntei, por que botaram essa finalidade aqui dentro do governo Bolsonaro? Isso foi aprovado. Aí eu descobri que a oposição, ela brigou para que houvesse essa finalidade, porque o tipo ia sair genérico e a ideia era criminalizar os movimentos sociais. Não me lembro. A gente fez, acho que um programa na rádio sobre isso. Acho que teve. Fez sim. Então, é impressionante que a gente tenha vivenciado isso e que a gente esteja aqui agora ouvindo notícias da possibilidade de mais uma anistia. Não dá. Chega. Não dá para aceitar mais o militarismo participando de governo no Brasil. Não dá mais para a gente aceitar esse tipo de golpe. 64 a 85 não poderia ser visto por jovens de 16, 17, 20 anos de idade como uma coisa que foi boa para a história, que não foi, sabe? De dizer, nós tivemos uma destruição. Veja, enquanto nós tivemos constituições instrumentais, simbólicas, nominais, nesse período anterior, como eu falei aqui, eu lhe digo que nós tivemos o anticonstitucionalismo nesse período. Porque você teve uma Constituição destruída por atos institucionais, posteriormente uma Constituição que chancelou esses atos constitucionais, e posteriormente uma Constituição que só era utilizada no que eles queriam utilizar e acabou. Era um mero instrumento de destruição do sistema constitucional. Então, tivemos um período, Rafa, em que a ideia era, quando isso tudo acabar, nós precisamos, de fato, uma constitucionalização desse país. Uma Constituição progressista, forte, garantidora de direitos. Então, o cenário era esse. Quando começa o movimento Diretas Já, uma das coisas que é cobrada... É quando eu começo a me lembrar como gente política, sabia? É. No movimento do Diretas Já. Do Diretas Já. Foi muito emblemático o movimento Diretas Já. Eu lembro que... Rapaz, eu lembro de ter ficado assim, uma tristeza profunda com a derrota do Diretas Já. Eu não acreditava que o Diretas Já tinha perdido. Sabe? Eu não conseguia acreditar. Eu dizia, gente, não é possível uma coisa dessa. Que um movimento... Posso ser baiano? Pode. Né? Aquela muqueca pela família gerou um golpe e que um movimento tão significativo como o Diretas Já não aprova uma emenda que redemocratiza definitivamente o Brasil. Vamos para a eleição indireta. Vamos depositar as esperanças de que Tancredo Neves, mesmo sem ser talvez o presidente dos sonhos, mas é um presidente que vai cumprir um papel importante na redemocratização do Estado. E a campanha dele toda ele afiançou. Assim que eu assumir, eu convoco uma constituinte. Assim que eu assumir, eu convoco uma constituinte. E ele não assume, né? Mas minimamente Sarney teve a hombridade de manter o compromisso, convocar uma constituinte, e aí é o terceiro episódio? É o próximo episódio. É o terceiro episódio. Né? Até porque, meu amigo, eu vou querer que a gente aborde o processo de formação dessa Constituição. Será porque que consegue trazer impagável, Miguel? né? Será? Deixa o convite no ar. Eu sou Miguel Calmon Teixeira Dantas. Você quiser vir, está convocado. Fica à vontade, se quiser. Agora, meu medo, sabe qual é? É que se você disser assim, Miguel, você está convocado, sua presença é importante. Qual o melhor horário para você? Ele vai dizer um sábado de tarde, um domingo de manhã, uma coisa assim, velho. Para não vir. Não. Mas é você que vai fazer esse meio campo, então. Com o maior número de compromissos que eu conheço na face. Você que vai fazer esse meio campo, então. Vamos agendar. O que a gente tem que fazer agora é o seguinte, velho. Vamos armar mesmo. Vocês, como excelentes advogados, redige um documento, a gente pega a assinatura dele. Pronto. Bota uma multa. Rafa, joga uma multa pesada. Uma cláusula penal. Não vai adiantar, não. Para pagar um ano de programa. Porque imagine como ele vem. Se ele vier e ficar calado, também vai ser difícil.
Aí é impossível. Aí ele ficar calado. Aí você vai se provocar ele. Aí a gente deixa seu cargo. Ele calado, isso aí não existe, né? Miguel calado. Miguel, a gente dividiu nos 6 anos seguidos uma turma de mestrado. Mas não é dividir a turma de mestrado, cada um, a gente dava aula juntos. Ave Maria. Juntos. Rapaz, essa aula era massa, né? Rapaz, ninguém falava. Não falava. Bom, era uma coisa diferente, né? Às vezes o Miguel começava a brincar, eu me retava com ele, porque eu tinha muita coisa para falar e ele estava brincando. E eu sabia que na hora que ele começasse a falar sério, ele não deixava eu falar. E a gente começava, tinha as provocações, mas no final das contas era muito interessante, porque, veja, a matéria era constitucionalismo e direitos fundamentais. Eu não lembro assim, não vou dizer exatamente, mas vamos supor, de cada 15 textos que a gente passava, era um só de direito. A gente transitou por tudo que vocês imaginaram, da economia, da ciência política, da sociologia, textos totalmente... A gente pegou assim, tipo, criou um material. E todo semestre a gente fazia questão de reciclar para não ser o mesmo curso. Mas tem uma história logo no início, que aí ele entrou para a turma, e eu sou chato com horário. Ele não é tão chato, eu sou chato com horário. E aí eu chegava, né, no horário. E às vezes eu vinha de algum outro compromisso e ia sem comer. Aí eu falei, pô, Miguel, às vezes eu saio daqui morrendo de fome, sabe? No final você está querendo conversar aqui, eu estou querendo me mandar que eu estou morrendo de fome. Aí ele chegou para a turma, um dia que eu me atrasei, e disse assim, turma, o professor Giovanni está reclamando que ele está vindo dar aula com fome. Então faça uma gentileza. Traga um lanche. Traga um lanche, faça um baita lanche. Agora, deixa eu dizer, ele gosta muito de bolos, doces, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Rapaz, os caras trouxeram tudo que ele mandou, a overdose de açúcar. Aí botaram, professor, para o senhor. Eu falei, mas gente, eu sou diabético. O pessoal não sabia. Mas o pessoal todo assim, pálido, e ele dando risada. Você é diabético? Rapaz, eu sabia também, não. Rapaz, ele sabia, cinismo. Aí ele comeu, levou pra casa, a zorra toda, tá entendendo? E o pessoal ficou, professor, desculpa. Ainda bem que vocês são amigos, né? Porque senão a treta tinha se instalado, né? Rapaz, que onda. Viu? Tinha gente que achava que não, tinha gente que via assim, essa brincadeira. Era muito comum com professores da minha época de escola. Sim. Tretas mal. Sim. Professor de matemática com de história, não sei o quê. Aí que sempre teve essa brincadeira assim, o pessoal ficou. Aí teve uma vez que eu lembro, uma pessoa muito conhecida da área também, constitucionalista. Rapaz, eu tinha certeza que vocês eram inimigos. Parece. Sabe nada. É um amigo Giovanni, meu irmão, já lhe agradecer demais, que foi massa pra variar. E já lhe agradecendo antecipadamente pelo episódio 3 que a gente vai ter que fazer. Vai ser massa. Obrigado, foi massa. E a gente vai soltar como uma trilogia, vai ficar massa isso. Porque, veja, a ideia, né? Quando eu cheguei aqui, passado, presente e futuro. Nem no presente chegou ainda. A gente vai soltar, fazer a trilogia e colocar assim mesmo. Episódio passado. Mas vai ser episódio passado. Passado. Episódio passado. Presente e futuro. Mas olha, vamos reforçar o convite. Acho que a participação de Miguel vai ser importante aqui. Vamos sim. Conhece muito também sobre esse processo da Constituição de 88. Inclusive, eu vou, né, mandar para vocês 2 pequenos textos. Por favor. Bem interessantes. A gente é bom estudando. Bem interessante para vocês lerem, sendo que um deles, olha o título, a Constituição de 88 em 4 atos. Meio nessa perspectiva de passado, presente e futuro da Constituição de 88, sabe? Legal. De um pesquisador bacana chamado André Rosílio. E o outro texto que fala sobre a chamada resiliência constitucional de 88, que é do Oscar Vilhena Vieira, professor da FGV. Eu vou mandar esses 2 textinhos para vocês. É para a gente chegar afiado aqui. Não, é só para vocês verem. A gente vai chegar afiadinho. Como você falou, Rafael, acho que é uma Constituição que tem um contexto da sua formação, da sua vigência. E acho que a grande pergunta é, e agora? Sabe? Nós todo ano fazemos evento, 33, 34, 35 anos, e sempre tem essa pergunta. Teve um que eu fui, que a pergunta não era... E agora? A pergunta é, a Constituição ainda está viva? Ou seja, estava assassinando a Constituição. Só que queriam assassinar a Constituição nesse último período. Rapaz, imagine se tivesse matado a Constituição. Meu maior medo, você acredita? Período. Mas veja, esse medo não pode passar, não. Ele tem que estar vivo, porque... É que inventem um poder olhe a cara do nosso legislativo e pense no que pode sair daí,
tramitando um projeto para proibir o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Ei, foi aprovado no Senado a possibilidade da pessoa trans não... A vedação da pessoa trans usar o banheiro conforme seu gênero social. Ou seja, este medo não acabou. Eu tenho muito medo ainda disso. Então, eu nem entro nessa brincadeira de alguém falar assim, a Constituição está vivíssima. Mas vamos pensar em como ela está viva aí. Spoiler, a seguir cenas nos próximos capítulos. Foi né? Sensacional, obrigado 1 milhão de vezes. Que é isso. Minha expectativa para o 3 aumentou e minha admiração está no... Isso, bondade você. Maria, obrigado por estar aqui comigo. Estarei no próximo também. Será? Não sei, viu? Não sei. Não sei o que pode acontecer daqui para lá também. Essas questões, essas invenções que você tem aí. Beijos aqui. Galera, obrigado por ficar com a gente aqui até agora. Eu sei que vocês gostaram tanto quanto a gente. E semana que vem tem mais uma aula extra, um podcast. E você já sabe até o tema, que é a continuação do que a gente conversou aqui hoje, os 200 anos de constitucionalismo brasileiro. Tá bom? Obrigado a todos por ficarem até agora. Um abraço. Tchau. Até lá.